Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Vamos abrir Hebreus 11, versículo 1 até o 3. O tema da palavra de hoje é confiar até o último dia. Hoje, por ser o último culto do ano, então veio essa palavra, né? Vamos confiar até o último dia. É o último culto do ano, mas ainda temos alguns dias pela frente. Então tem muita coisa que o Senhor pode fazer na nossa vida, gente. Tu acredita nisso, amém? Desiste não, gente. Vamos seguindo firme aí na palavra. Vamos ler Hebreus, não tem como falar de confiar sem ler Hebreus 11, né? Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos, e além de ser uma confiança, é uma certeza das coisas que nem estamos vendo. Olha que mistério, olha que coisa interessante. Pois foi por meio da fé, né? Foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. E pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Acredita nessa palavra, amém? Então, essa palavra confiar, né? Ela deriva da palavra fé. Se você olhar a etimologia da palavra confiar, ela vem do latim, que é uma palavra chamada confidere. Confidere, ela divide em duas partes. Com, de estar junto, né? Estar comigo, né? Com, e fidere vem de acreditar, confiar. Que fidere também vem, a raiz da palavra fidere é fide. Fide, no latim, é fé, né? Como se fala, né? Das 5 solas, né? Sola fide, somente a fé, que Lutero fala. Então, a palavra confiar, em resumo, significa uma pessoa com fé, uma pessoa que acredita, ela está confiando. E sobre a fé, né, a gente tem vários viés que a Bíblia trata a fé, porque é um assunto muito amplo, né? Ela não se resume apenas em você acreditar num ser transcendente que está em algum lugar, que controla todas as coisas. Você acreditar que Deus existe. Isso é um pouco raso. A fé, ela tem várias plataformas que constrói todo um conceito para a gente entender. Eu trouxe aqui alguns viés que a Bíblia trata sobre a fé. Primeiro, Tiago fala sobre fé em relação ao movimento que ela provoca em nós. Em um momento na carta de Tiago, ele comenta assim: poxa, você é uma pessoa religiosa, com fé, amém? Que bom, que bênção, né? Mas você não pratica, você não tem nada para demonstrar, você não tem assim, como é que eu posso dizer? Você não tem uma materialização da fé na qual você diz que tem. E ele continua falando: olha, eu vou mostrar para você as minhas obras, que são realizadas através da fé que eu tenho. Porque uma fé sem obras é morta. Então não adianta eu dizer que eu tenho fé, e se essa fé que está em mim, ela não causa um movimento, ela está morta. Como é que acontece a fé? Tem uma escala, tem uma cadeia de acontecimentos. A fé, ela é gerada em nós através de algo. Como é que a palavra diz? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Não tem outra forma de gerar fé em nós, se não for na palavra. É a palavra que traz vida. Como a gente leu ali, o universo foi formado pela palavra. Então, quando eu recebo a palavra, olha aqui como é que é interessante. Eu recebi a palavra entrou em mim, gerou fé em mim, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa fé, por natureza, se ela é verdadeira, se ela veio da palavra,
se ela não é apenas uma crença, se ela não é apenas um misticismo, porque a gente corre o risco de estar numa igreja muito mística, de muito assim, voltada para o sentimentalismo, né? A consolidação da presença de Deus através do que eu sinto e não do que eu entendo. Então eu corro o risco de estar num lugar muito místico e entender que esse misticismo é uma fé. Mas, amém, se tiver um mover, tá bom, não tem problema. Não tem problema de ter um mover, né, gente? Tem uns pentecostais escondidos aí no meio das cadeiras. Mas a fé, ela não se limita apenas em alguns minutos dentro da igreja. A fé, ela vai gerar em mim, ela entrou em mim através da palavra, gera em mim fé, ela tem que criar um movimento, ela vai ser materializada em ações, não somente no momento de emoção. Estão entendendo? Então, se eu corro o risco de dar lugar para os meus desejos, para o meu pecado, para o meu egoísmo, eu corro o risco de receber uma palavra, ser gerada fé em mim, e se eu viver uma vida voltada a pecado, aos meus desejos, eu corro o risco de deixar a fé só em mim e pelo meu egoísmo não materializar a fé em atitudes. E eu vou acabar tendo essa fé morta. E uma fé morta, tudo que é morto é nulo, né, gente? O que adianta eu vou te dar de presente uma planta para você plantar na sua casa, mas tem uma condição, ela está morta. O que adianta? Aquele que gosta das plantinhas, dá uma plantinha morta para ela, o que ela vai fazer com essa planta? Não tem o que fazer. Por quê? Ela está morta. Então tem o que fazer com uma fé morta, gente? Sim ou não? Só tem um título. Tem muitos de nós que estamos escrito na testa, fé, eu tenho fé, eu sou um homem de fé. Bota lá no Instagram, homem de fé, a foto é um homem de fé, o carro está escrito fé, está tudo fé, mas e obras? Não porque, depois eu vou falar disso, né? Mas essa fé, se é verdadeira, ela vai gerar em mim. E que obras? Por exemplo, obras de obediência, tem vários tipos de obras. Por exemplo, se eu recebi a palavra, se essa fé gerou em mim, eu era um marido, um pai egoísta, egocêntrico, indiferente com a minha família, com a minha esposa, eu era um pai ausente, mas eu recebi uma palavra, ela gerou fé em mim, e essa fé gerou um movimento, e agora eu sou um marido e um pai presente na minha família, generoso com os meus filhos, sou um pai que ama a minha família e protege. Está vendo que houve uma diferença, sim ou não? Está vendo que não é só no âmbito eclesiástico, porque às vezes a gente limita a palavra e o mover da palavra somente aqui dentro. Não, gente, Deus quer nos encher do Espírito Santo aqui, amém? Mas para eu e você derramar lá, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos parentes, nos nossos amigos. E se a fé de vocês, a minha, é verdadeira, vai acontecer algo. É impossível, porque isso é poderoso demais para ficar só em nós. Então eu era talvez uma pessoa que tinha um linguajar impróprio, eu era uma pessoa invejosa, ou então tinha os lábios impuros e maledicência. Eu recebi a palavra, ela gerou fé em mim, e agora eu sou uma pessoa de lábios que buscam a pureza da palavra, eu sou uma pessoa que não inveja ninguém, agora eu tenho um olhar de pureza para as pessoas, eu não tenho mais um olhar de sedução, eu não tenho mais... Está vendo que é esse tipo de movimento que o Tiago está falando? É isso. Eu e você precisamos fazer uma autoanálise na nossa vida e buscar saber se essa fé que nós dizemos que temos, ela está viva. Porque se você veio na igreja hoje, é porque você no mínimo acredita em alguma coisa de Deus. Se eu e você nos arrumamos, tomamos um cafezinho, ficamos cheirosinhos e viemos na igreja, é que no mínimo eu acredito que eu tenho fé. E está tudo bem, o primeiro é um estágio, mas eu preciso analisar se eu estou materializando, porque senão eu estarei matando essa fé que o Senhor colocou dentro de nós. Estão entendendo, amém? Então é preciso a gente ter esse... Até porque lá no versículo 6, volta lá no versículo 6. Olha aqui, o que acontece com uma fé inativa? Sem fé é impossível agradar a Deus.
Você concorda comigo que uma pessoa com a fé morta, ela está sem fé? Sim ou não? Faz sentido? Sim ou não? Eu até tenho um rótulo, até tenho uma credencial, tenho uma carteirinha, tenho uma experiência, tenho um tempo de crente, mas se eu não tiver o movimento, eu não agrado ao Senhor, porque, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. O crer que ele existe não é só o crer assim raso, igual eu falei anteriormente. Crer que ele existe é crer que a palavra dele existe, que os mandamentos dele existem, que existem ordens para a gente seguir, que existe um propósito na nossa vida que precisa ser manifestado através de nós. Isso tudo está no combo do crer que ele existe. Está vendo como é que é amplo? Porque daí eu não consigo, gente, eu não consigo experimentar, eu não consigo acessar, eu vou estar vivendo uma vida numa agenda eclesiástica, vindo aos domingos numa igreja, participando de algumas ações, fazendo algumas coisas, mas eu preciso entender que essa fé, ela é íntima e ela é pontual na minha vida, e eu preciso ser honesto comigo mesmo, sabendo se eu estou, de fato, produzindo essa fé que está em mim. Você vai se analisar aí, amém, em nome de Jesus? Tiago fala isso, essa é a abordagem de Tiago sobre fé. Agora Paulo também traz outra abordagem. Ele fala que a fé é dada de Deus por nós para nos salvar, e isso não vem de nós, não é algo que eu crio, não é algo que eu provoco, não tem mérito meu. Esse texto aqui é magnífico. Abre lá, Efésios 2, do 4 em diante. Todos esses textos, gente, se você puder anotar para ler como um devocional nos próximos dias, provavelmente você deve estar de férias aí, tá de boa. Então encaixa aí uma leitura, encaixa alguma coisa nos próximos dias aí para você poder revisar tudo isso, porque é muito conteúdo aqui hoje. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo. Por que ele teve que dar vida, né? Porque estávamos mortos. O salário do pecado é eu e você estávamos mortos nas nossas transgressões. E pela graça fomos salvos. Deus nos ressuscitou. Como? Com Cristo, e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada. Olha só que interessante. Está vendo que a dinâmica da ação do amor de Deus é em atitude, em materialização? Ele demonstrou. Não existe ter fé sem uma demonstração. Não existe ter amor sem demonstração. Não existe, sabe assim, tem coisas que a gente precisa pontuar na nossa vida. Amor sem atitude, inválido. Fé sem obras, inválido. Não dá, gente. Porque um caminha junto com o outro. O amor de Deus foi demonstrado, não basta só dizer que sente. Porque senão João 3,16 ia ser assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que ficou com pena da humanidade, porque estava indo direto para o inferno. Ele olhou para todos nós e falou assim: poxa Miguel, poxa Gabriel, tadinhos, estão indo para o inferno. Não podemos fazer nada por eles. Mas eu sinto tanto amor por esses perdidos. Será que não é assim que Deus amou o mundo, que entregou o seu Filho, demonstrou com uma entrega que no universo não tinha poder maior, senão o seu próprio e único Filho. Então ele demonstrou na sua bondade para conosco como? Entregando o seu próprio Filho, entregando a maior moeda que o universo poderia ter para pagar pelos nossos pecados, se chamava Jesus. Então está vendo como é que tem uma dinâmica, e nós, como somos imitadores, somos filhos de Deus, nós temos que acompanhar essa cultura. Por isso o meu trabalho aqui de lembrar a gente
Não ficar paralisado num lugar onde a gente acredita que ir na igreja, isso é a fé, e acaba, não, tem mais coisa pela frente. Vamos lá. 8. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, que isso não vem de vocês, não foi eu e você que produzimos, não foi eu e você que escolhemos. Lembra que nós estávamos mortos nos nossos pecados? O morto tem ação, gente, sim ou não? O morto tem escolha? Já foi no velório que o morto estava lá assim, eu não gostei da minha roupa, né? Não, porque ele já foi, acabou, não tem mais ação. Estávamos mortos, e Ele, o autor da vida, nos colocou vida novamente. A partir dessa vida temos, então foi Ele que nos deu. É a fé que nos move em vida. Olha lá. E não por obras. Ah, mas agora eu estou comportado, eu não falo mais palavrão, eu não faço mais coisa errada, então agora eu sei que eu estou salvo. Agora, se eu morrer agora, Deus é obrigado a me salvar, tem um lugar porque agora eu sou santo, agora eu toco, agora eu canto, agora eu sirvo na igreja. Não, não é por obras. Sabe por que você faz as coisas? Porque você foi salvo. Fazer é um produto de quem nós somos em Deus, e não uma barganha de querer ser alguém para Deus. Estão entendendo? Então a gente não precisa provar para Deus, eu sou bonzinho, Deus, eu sou isso, não. Tu só é bom porque Deus te escolheu e está cuidando de você. Se tem alguma coisa boa em mim e você, é porque Deus está atuando em nós. Se Deus deixar eu e você 10 segundos, já era. A gente vai se jogar igual um porco na lama. Não tem para onde ir. Para que ninguém se glorie, porque a glória somente é ao Senhor Deus. Isso é dele. Amém, gente? Estão entendendo? Provérbios também fala de fé. A abordagem de Provérbios é a seguinte, que a fé é uma confiança em Deus e não em nós próprios. Não é sobre a nossa força, não é sobre a nossa capacidade, não é sobre o nosso conhecimento, não é sobre a nossa experiência, não é sobre nós. Apesar dele nos dar habilidades, nos dar capacidade, apesar de Deus colocar em nós recursos eternos, dons, para que a gente desempenhe, mas a fé, quem tem fé, quem recebeu a palavra, que tem a fé, está vibrando em obras, ele sabe humildemente que as coisas não vêm dele, ele sabe que tudo vem do Senhor, porque não é pela nossa força que as coisas acontecem. Eu e você estamos aqui porque o Espírito Santo nos conduziu para estar aqui. Nós só estamos aqui porque o Senhor Jesus morreu por nós e somos livres da condenação e vivemos sobre a graça que o Senhor nos entregou. Eu e você só nos alimentamos hoje, senhoras e senhores, porque o Senhor, com a sua bondade, nos supriu novamente com alimento para o dia. A gente tem que ter essa noção, gente, sabe? Eu e você só viemos aqui no culto, uns a pé, outro de carro, outro de bicicleta, outro de moto, de Uber, carona, mas estamos aqui porque o Senhor nos trouxe até aqui. Ele nos deu condição para ter um carro, para pagar um Uber, para alguém dar uma carona. Foi Ele, tudo é dele, tudo é por Ele, tudo vem dele. Davi fala isso quando eles estão ofertando para fazer o templo. Ele começa a olhar assim, rapaz, quem sou eu e quem é o meu povo para ofertar tão generosamente? Se tudo que a gente tem vem dele. É tipo o filho de 10 anos comprando presente para o pai no dia dos pais. Da onde que vem esse dinheiro? É do pai. Ele não trabalhou. E o pai recebe como? Meu filho, com todo amor. É o que o amor sobrepõe a condição. Deus sabe que eu e você não podemos fazer nada. Mas quando eu e você nos posicionamos, falando, Deus, eis-me aqui, Ele fala assim, é isso que eu quero de vocês, meus filhos. É para isso que eu criei vocês. Então, Provérbios fala isso, vamos ler? Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o... Quando está falando de coração, gente, não está falando do nosso órgão aqui, que está bombeando o nosso sangue. Quando fala de coração, está falando do centro das nossas vontades, desejos, planos, todas as nossas tendências, nossos sentimentos, do que a gente quer fazer, do que a gente sonha. Então a gente tem que confiar em Deus
A nossa vida é entregar a nossa vida ao Senhor e confiar nele. E não se apoia aonde, gente? No seu próprio entendimento. Vamos lá? 6. Reconheça-o. Isso aqui que eu estou falando. Reconhecer. Quem reconhece é porque é humilde. É humilde para reconhecer o quão limitado, pobre que eu sou. Porque eu não sei nada. Eu fiz uma faculdade, mas continuo sem saber nada. Se o Senhor não for comigo, eu não vou nem dar um passo. Mas eu tenho 30 anos de experiência. Cara, mas se Deus não for comigo, eu não consigo fazer nada. Mas eu tenho uma casa incrível, conquistei bens. Se não for o Senhor, é em vão vigia a sentinela. Não tem. Reconheça o Senhor. Reconheça que é Ele que tem cuidado de vocês e de mim. Sabe por quê? Se eu e você reconhecemos Ele em todos os nossos caminhos, apesar dos nossos erros, falhas que teremos na nossa caminhada, quando a gente reconhece, Deus, eu sou errado mesmo, fui eu que falhei, Deus, olha só, eu não te consultei, eu não te busquei o bastante para decidir, então olha só, entortei tudo aqui, está tudo atravessado. Ele vem e endireita as nossas veredas. Porque às vezes a gente faz as coisas erradas e a gente quer com a nossa força acertar também, né? Porque a gente é ruinzinho, mas a gente também tem um pouquinho de bonzinho, né? Então às vezes a gente quer acertar. Fiz errado, mas deixa eu tentar consertar. Não. Reconhece logo que tu errou, reconhece logo que deu ruim e chama o Senhor que Ele vai endireitar. Ele vai endireitar o teu casamento, Ele vai endireitar as tuas finanças, Ele vai endireitar a tua saúde, Ele vai endireitar... Então acredita nisso, amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus por esse poder maravilhoso? Quando a gente confia em Deus de fato, a gente está dizendo para Ele que a gente não é capaz de fazer nada. É legal ter essa humildade, né? É saber que a gente tem tudo para dar errado, se não for Ele. Se Ele não entrar no projeto, vai dar tudo errado. Apesar da sua ideia ser incrível. Apesar da sua capacidade de experiência for assim, extraordinária, mas se Deus não abençoar, não vai dar certo. Não se engane. Nós estávamos construindo a árvore de Natal. Todo um planejamento, deu um monte de coisa errada no planejamento, que não estava no nosso controle. Demorou quase 2 semanas para o pessoal fazer os furos, para a gente começar a fazer as bases. Aí depois demorou o material elétrico, e a gente assim, desanimando, eu já estava assim, meu Deus, vou abandonar esse projeto, já comecei, meu Deus, o que eu vou fazer e tal. Aí a gente levantou, sem nada, para fazer um teste e tal. A gente abaixou, quando a gente abaixou, veio uma ventania que vocês não têm noção. Sabe aqueles dias do ciclone? A árvore não estava levantada ainda. Mas foi pancadão, foi uns 2 dias assim. Aí depois passou, deu tudo certo, na outra semana a gente ligou Aí a gente conversando, né? Poxa vida, imagina se ela tivesse, se desse certo o nosso projeto, ela estaria levantada no dia da ventania e poderia estourar os LEDs, dar prejuízo, dar problema. Mas não, o Senhor tem um plano melhor do que o nosso. E às vezes para nós é um atraso, mas para Deus é cuidado de Deus com a gente. É Deus protegendo. É Deus falando assim, ei, calma, não é agora a hora de atravessar a rua, não é a hora de decidir isso, não é a hora de ter isso, não é a hora de comprar aquilo. Então a gente fica igual um menino, mas eu quero. Calma, Deus está cuidando de todas as coisas não saem do controle dEle. E está ali, deu tudo certo, glória a Deus. E a gente, porque não é na nossa força, porque se dependesse de nós, ela ficaria pronta em 5 dias. E foi quase 1 mês. E trabalhado, gente. Só num dia foi 10 bitoneiras. No sol, aquele sol bem gostoso assim. Meu Jesus. Então, falando de força, né? Eu lembrei de uma história, né? Não sei se você lembra de Sansão. Aquele jovem que tinha um propósito a viver. Ele tinha um chamado que era iniciar a libertação do povo judeu das mãos dos filisteus. E simplesmente ele viveu uma vida dissoluta, uma vida que buscava os próprios prazeres. Ele era o governador do povo de Israel na época, porém não sabia se governar. Não sabia governar os próprios desejos. Então ele ficava
perdido atrás dos seus desejos. Os seus desejos governavam as suas escolhas. Triste, triste, triste. Só que sempre que dava alguma coisa ruim, por causa dos seus dons e da sua habilidade, ele conseguia se safar, ele saía, dava certo, tudo errado e dava certo, tudo errado e dava certo. Até que ele encontrou uma menina, e ele se apaixonou e tiveram um relacionamento, só que ela era uma infiltrada da KGB ali, ela era uma espiã dos filisteus, e ela foi tentando convencer e buscar o porquê da sua força. Então ela perguntou uma vez, aí ele falou um migué para ela, aí ela fez, aí ela, meu Deus, Sansão, os filisteus, aí ele sabia da força dele, ia lá e derrotava e saía, aí outra vez ele foi enganando ela, daí ela foi se cansando, ela foi ficando braba com ele, ai Sansão, meu Deus, tu fica me enganando, pô, a gente está aqui, eu te amo tanto, por que você não fala para mim? É tipo o mundo, né? Nossos desejos insistindo para a gente abrir os nossos segredos de Deus, é a pressão, né, da nossa carne, como diz em Tiago, né? Não é Deus quem... Deus não é o diabo que faz a gente pecar, mas a gente cai nas nossas próprias paixões. É dentro de nós que há uma tendência, e se a gente alimenta essas tendências, a gente vai se perder muito fácil. Então Sansão foi alimentando, ele passava sempre fazendo apostas, aí perdia, ganhava, dormia no bordel, e se apaixonava pelas mulheres, aquela coisa, vida boêmia, né? Até que um dia ele, tá bom, Darinha, igual a Ana, né? Tá bom, né? Quando a gente pede um negócio para a Ana que ela não quer fazer, ela fala, não consigo, pai. Mas como não consegue? Só pegar isso aqui e botar ali. Ela, não consigo. Só porque ela não quer. Aí ela fala que não consegue. Eu falo, Ana, por favor, estou te pedindo. Ela, tá bom. Ela fez assim. Disse a Sansão, falou assim, tá bom. O segredo da minha força está nos meus cabelos. Eu nunca cortei, porque o Senhor ordenou para meus pais que nunca cortasse. Então, contou a história. Ela, muito bem. Aí ela foi lá na farmácia, comprou um creme de pentear. Vamos lá, vamos lavar o cabelo, vamos fazer uma hidratação. Foi lá, fez um carinho nele, fez uma massagem, botou uma touquinha, tal... Aquela coisa, né? Aí pegou o difusor do secador, né? Para o cabelo cacheado, assim, para não desmanchar os cachos. E foi, daí ele pegou no sono, no colo dela. Né? Tem gente que gosta que mexe no cabelo assim, né? Que aí pega até no sono. Ele caiu no sono. Aí, o que ela fez? Muito ligeira, já cortou seus cabelos e chamou, né? Porque ela era tudo programado. Era uma armadilha. Aí ela, vem galera, vem que agora é nós. Aí ela gritou, Sansão! Os filisteus chegaram, e agora? Aí a palavra diz assim, abre lá, Juízes 16, 21. Não, desculpa. Não, Juízes 16, 20. Que é a hora terrível, né? Dramática de Sansão. Ela gritou, Sansão, os filisteus estão vindo sobre você. Ele acordou do sono e pensou, eu sou o cara... Mais uma vez eu vou me livrar deles, eu vou usar o dom que Deus me deu para derrotar os filisteus. Porém, ele não sabia que o Senhor tinha o deixado. Que hora triste é quando a gente acha que tem a fé, a gente acha que estamos em plena atividade, mas na hora que a gente vai, cara, está fora, está longe de Deus. E ele não sabia. Aí o que fizeram? Prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e o puseram para girar um moinho na prisão. Virou escravo. Virou Ele foi tão terrível o que aconteceu com Sansão, gente, que enquanto eles prenderam Sansão, os filisteus fizeram um grande culto lá no templo dos filisteus, adorando o Deus dos filisteus. E num dado momento eles falaram assim, pega Sansão lá que a gente quer zombar da cara dele lá, porque o nosso Deus nos deu vitória contra ele. E a gente quer zombar, joga ele aqui no meio do templo aqui, porque a gente quer rir da cara dele. Sabe que tristeza é
a gente cair nesse lugar da vida, porque a vida, tem muita gente que cai nesse lugar de Sansão, aonde os parentes não dão mais crédito, olha para você, o cara está todo esbagaçado, não vai dar em nada, esse cara aí já, o que ele já fez da vida, já caiu, isso aí não vai, nunca mais vai se levantar. Às vezes nossos amigos, pessoas que andavam conosco quando estava tudo bem, aí agora vê que a gente, infelizmente, algumas escolhas fez da gente dar uma tropeçada na vida, e as pessoas olham para nós, talvez quando ele estava indo para lá, o que os cristãos olhavam para ele e riam da cara dele? Vamos rir. Ele não era o fortão? Então ele não é o cara? E aí, bora, se levanta aí. Só que a palavra diz que sem que ele percebesse, os cabelos estavam voltando a crescer. E aqui está uma palavra que eu e você precisamos carregar no nosso coração. O cabelo de Sansão representava o vínculo que ele tinha com Deus. Era a representação da força que ele tinha que vir de Deus. Certo ou errado? O fato de ter cortado é como se ele perdeu um contato com Deus. Ele perdeu por causa do... Por que ele perdeu o cabelo? Porque ele era caidinho para as coisas erradas, só queria, a zoeira, só queria as coisas ruins. Aí, por causa do ambiente, aquele ambiente proporcionou para ele a perda da conexão com Deus. Só que apesar dos nossos pecados, gente, apesar das nossas escolhas egoístas, tendenciosas ao pecado, eu e você não podemos esquecer que existe uma palavra sobre nós. E que o cair é nosso. E nós, com as nossas próprias forças, nós não temos condições de nos levantar. Porém, o nosso levantar é de Deus. Então, a palavra que Deus nos entregou no passado, talvez você carregue uma palavra do Senhor. Ou então você carrega essa palavra aqui. Apesar dos nossos pecados, o amor de Deus ainda está sobre nós. E o fato de crescer os cabelos, e o cabelo não é uma coisa que eu faço força para crescer. Se eu soubesse fazer cabelo crescer, jamais eu estaria do jeito que eu estou. Nem a Johanne vende remédio para arrumar minha cabeça. Não tem lá. Tem alguma coisa lá que arruma meu problema? Não tem, né? Mesmo que a gente queira. Eu quero que cresça, sai cabelo. Não. É uma coisa que sai sem eu fazer força. É igual o amor de Deus por mim e por você. Não é porque eu faço alguma coisa. Ele te ama e pronto. Estão entendendo? Ele olhou para mim e para você. Ele olha para nós e fala assim, você não vale nada, mas eu gosto de você. Simples. E o amor de Deus ainda estava em Sansão. Ainda existia esperança, ainda existia amor, ainda existia ministério, ainda existia propósito. Apesar dele estar chafurdado no pecado. Todo mergulhado. Então, que você não desista da sua vida em nome de Jesus. Não desista do seu casamento, não desista do seu ministério, não desista do que Deus te entregou, porque a situação pode estar difícil, mas ainda tem Deus um pouquinho dentro de você. Amém? Você acredita nisso? Então Sansão foi lá e pediu para o guia, que ele estava sendo guiado ali, me bota, ele botou lá no centro, me bota, eu quero me apoiar nas colunas, porque para o guia de certo, o cara está todo esbagaçado aqui, coitado, vou botar ele ali para se apoiar. E Sansão no último momento da vida, é por isso que a palavra é essa, confiar até o último dia. Se você veio aqui hoje na igreja, eu tenho certeza que você veio porque você acredita que Deus vai te dar uma palavra, você vai sair daqui revigorado no espírito, você vai sair desse ambiente onde está Deus, então você veio encontrar com Deus. Quando você vai orar, quando você vai pedir socorro, e você vai lá orar, aquela oração aflita, você ora acreditando que Deus está te ouvindo. Você tem alguns amigos, poucos até, que você sabe que se você precisar, você pode ligar na hora, eles vão te atender e vão te socorrer, porque você confia nessas pessoas. Então Sansão, ele fez uma coisa que demonstrou a fé dele. Quando ele chegou nas colunas, o que ele fez? Ele orou. Ele demonstrou a sua fé. Deus, me dá uma força mais uma vez.
Deus age em mim mais uma vez, Deus venha até mim mais uma vez. Talvez o discurso registrado aqui na palavra é um tanto quanto egoísta. Se você ler a oração dele, assim, é meio mais assim. Mas dentro do coração de Sansão tinha a fé que transcende esse nosso ser deturpado. Eu quero dizer para você que se você se sente longe de Deus, se você acha que Deus não ouve a tua oração, se você está naquela fase da vida que você dobra o joelho, 2 minutos parece que é 2 horas, e você não consegue falar nada, e quando você fala parece que a voz não sai assim nem da tua boca, e você não acredita que Deus possa estar ouvindo, aí fala aquela expressão, o céu está de bronze, né? Vou falar um negócio para você. Você pode estar onde for, aonde você quiser ir. Se você estiver no fundo do mar, no alto da mais alta montanha, se você estiver escondido em qualquer lugar, ali o Senhor estará, e ali o Senhor vai te ouvir. Não se engane. Não se engane, porque o Senhor está ouvindo a sua voz. Os ouvidos de Deus não estão agravados para que não ouça a voz dos seus filhos. Você acredita nisso? Então Sansão expressou sua fé. E a palavra diz que nesse dia da sua morte, ele matou mais gente do que em toda a sua vida. Olha que loucura. A vida dele toda errada, né? Ele ainda fazendo algumas coisas. No dia que ele se posicionou, olha o que ele fez. Aí eu falo para você, tu vai demorar quanto tempo para se posicionar? Porque até então, tu está aí fazendo meio a boca assim, até parece que está legal, mas está meio sem Deus, meio com Deus. E por que tu não faz assim, ó, Deus, eis-me aqui, já é dia 28 de dezembro, está quase acabando, mas eu sei que nos próximos dias o Senhor pode me usar poderosamente, o Senhor pode chegar poderosamente na minha vida, pode chegar poderosamente na minha família, e pode mudar muitas coisas, dá tempo? Tu não acredita nisso? Outra pessoa que expressou fé, porque a fé causa em nós também a capacidade de obedecer até o fim. Se você conhece a história de Abraão, né? Vamos ler aqui primeiro Hebreus 11:8, só para a gente se localizar. Pela fé, Abraão chamado... Abraão. Oi? Né? Rápido. Obedeceu. Por quê? Porque foi pela fé. Ele caminhava em fé. Porque a fé verdadeira vai causar em mim um movimento de obediência. Então, se você percebe que a tua vida ultimamente tem sido um pouquinho desobediente, a ovelhinha está um pouquinho desobediente, é porque está faltando um pouquinho de fé na sua vida. Quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar. É assim, ó, chamou, oi, vamos. É para onde? Vamos. Que mais tarde receberia como herança. Eu vou explicar o que ele está dizendo aqui, embora nem soubesse para onde estava indo. Olha aqui. Olha que loucura. Sabe qual que é a herança de Abraão? No lugar, onde é que Abraão levou Isaac, gente? Como é que é o nome do monte? Monte Moriá. No Monte Moriá, lá na frente, muitos anos depois, muitos séculos depois, se tornou a terra dos jebuseus. A terra dos jebuseus foi ocupada pelo exército de Davi, onde ele construiu Jerusalém, que é até hoje. Quando Davi estava lá, tinha um homem chamado Araúna. Esse homem tinha um campo, tinha um terreno. E Davi, no seu coração, quer comprar esse terreno. Quanto tu quer? Ah, essa terra já não tem mais valor, paga qualquer coisa. Ele, não, eu quero pagar o preço de mercado. Eu não vou fazer nada para Deus que não me custe, que não me dê sacrifício. Quanto que tu quer? É tanto. Pau. Toma. À vista. Não foi nem no Pix. Foi na espécie. Esse lugar que foi exatamente onde construíram o templo que Salomão construiu. Esse exato lugar de honra, de presença de Deus, é exatamente o Monte Moriá, onde Abraão foi pela fé e recebeu por herança. Está vendo a herança de Abraão? Olha a honra que Abraão recebeu, sem saber, nem sabia. Tem coisa, tem obediência que eu e você vamos fazer hoje, que a gente nem sabe, mas a eternidade revelará o poder que eu e você tivemos na nossa obediência. Coisas que nós vamos morrer e não vamos ver,
mas gerações serão abençoadas por causa de posicionamento que eu e você vamos ter hoje. Está a fim de posicionar hoje ou não? Hoje é um bom dia para a gente se posicionar, né, senhoras e senhores? Último domingo, né? Vamos, me ajuda aí, né? Me ajuda aí, Fábio. Me ajuda? Hoje é dia de se posicionar, gente. Tá bom, vamos voltar à palavra. Só foi um pouquinho de história aqui, só para a gente aprender que tudo tá se encaixando, né? O lugar onde começou o pai da fé, Deus honrou aquele lugar com o tempo, com a sua presença, está lá até hoje, existe. Infelizmente está ocupado por muçulmanos. Então o judeu fica lá no muro, que muitas pessoas chamam de Muro das Lamentações, e a gente aqui, né, a gente acha que eles estão lá se lamentando, ai, nosso tempo, ai, fica chorando. Não existe esse nome Lamentações para os judeus. Só para a gente entender, aquele lugar onde o judeu chega e fica naquele murão lá, que a gente conhece por Muro das Lamentações, é o ponto mais perto do lugar original do templo de Deus que foi destruído. Porque se eles atravessar aquele muro, são mortos, porque do outro lado do muro é ocupado por um muçulmano. Qualquer judeu agora, se pisar, já era. E o que eles fazem lá? Choram, ficam se lamentando? Não, eles ficam em intensa adoração ao Senhor. Eles louvam a Deus 24 horas naquele lugar, sabia, gente? O governo de Israel paga para um grupo de judeus pagar, para eles não fazerem nada na vida, a não ser adorar a Deus naquele lugar. Tu acredita nisso? Olha só a relevância que tem aquele lugar. Eles não estão lá assim, ai, Juan, quebraram o nosso templo. Não. Eles estão falando assim, ó, tu és o Deus dos exércitos, tu és o Deus que não falha, no tempo certo tu agirá e nós seremos vencedores, nós estamos aqui para te adorar até o último dia da nossa vida. É isso que eles estão fazendo lá, só isso, é isso que eles fazem. Vamos ser mais ou menos assim, vamos? Então aqui, ó, Abraão, 70 e poucos anos para receber uma promessa de algo que ele sempre desejou. Imagina tu viver 70 anos desejando algo. Aí passou ali uns 70 e poucos anos, 75, aí Deus vem, ó, vou te dar isso que tu quer, beleza? Poxa, demorou, né? 70 anos, 70 e poucos anos se passaram, certo é amanhã, né? Certo é mês que vem. Mais 25 anos. Vai esperar. Tá bom para você? Então aguenta aí esperar aí uns 25 anos, se Deus te prometer algo aqui hoje, tá a fim de esperar? Obrigado pela sua honestidade. Eu também ia ficar meio assim, ai Senhor, será que eu tenho capacidade de ficar bem certinho no mesmo lugar, esperando a sua promessa se cumprir? Mas se cumpriu. Alguns anos se passam e o Senhor chama Abraão para uma conversa que não é muito boa, não é muito legal. Abraão, e aí, Senhor, tudo bem? Quando a gente é abençoado, né? Igual Abraão, estava com o filho ali, provavelmente adolescente. Filho, poxa, tudo que ele queria, estava feliz, igual eu e você, quando Deus abençoa. Está tudo para cima, tudo é legal. É Deus, aleluia. Oh my God. Né? Fala até em inglês. Holy Spirit. É. Aí estava ali Abraão. Jesus, vem cá, Deus. Seguinte, aquela bênção que eu te dei, eu quero olhar para mim. Me dá. Eu quero ele em sacrifício, seu filho, seu único filho a quem você ama. Parece que Deus foi assim, lá no... Não é só pedir, ele lembrou a importância que Isaac tinha. Ele não só pediu. Interessante, gente, que lá em Hebreus fala que quando ele foi chamado, ele obedeceu. Lá em Gênesis fala assim, no dia seguinte, Abraão levantou e foi. Dia seguinte, para mim, eu entendo como assim, rapidamente, ele obedeceu. Eu entendo como, sem demora, sem enrolação, Abraão ouviu e foi. E eu imagino, se fosse eu como pai, eu não tinha dormido essa noite. Eu não ia dormir. Mas Abraão teve uma maturidade sobre esse pedido muito boa, que eu e você precisamos aprender. Abraão não dividiu com ninguém o que Deus tinha pedido. Porque às vezes a gente é muito emocionado e a gente começa a falar para todo mundo o que Deus falou para a gente, é porque a gente quer a aprovação
das pessoas em relação ao que Deus falou para a gente fazer. Então tem coisa que Deus está chamando você para fazer, que se você falar para alguém, alguém vai falar assim, eu não acho que é Deus não, olha, eu não sei se é bem assim. Tu acha que se Abraão falasse com a Sara, o que ele vai falar? Tu tá maluco? Tu pirou? A mulher, quando o filho vem muito parecido com o pai, ela fala assim, carreguei 9 meses para vir a cara do pai. Tu tá doido em entregar o nosso filho? Não, eu não deixo. Só se passar por cima do meu cadáver. Uma mulher bem determinada, ela é assim. Ele não falou para ninguém. Sabe o que ele fez? Obedeceu. No silêncio, no secreto. Lá onde Jesus falou assim, ó, fecha a porta do seu quarto. Busque em secreto que o Senhor recompensará. Então use mais um pouquinho esse ambiente secreto seu com Deus. Sabe, vamos parar de publicar, vamos parar de... Tudo tem que ter um story, tudo tem que ter alguma coisa, tudo tem que ter... Alguém tem que ver o que eu estou fazendo, falando ou indo, para quê? Deus quer usar você também no secreto, onde só Ele vê. Quem somos nós? Aonde só Ele está vendo? Porque a gente às vezes faz coisas porque alguém está vendo. Estão entendendo, amém? Então vamos ler aqui um pouquinho, Gênesis 22, 4. No terceiro dia de viagem, meu Deus, o Monte Moriá podia ser do outro lado da rua, né? Porque assim, a dor ia ser rápida. É rapidinho, sobe aqui. Era uma dor lenta, era uma perda lenta e dolorida. Você andar 3 dias com seu filho, cara, sabendo o que você tinha que fazer. Será que eu e você não ia assim dar uma desviada no caminho? Não, Deus, deixa eu viver mais uns anos com meu filho, deixa eu desfrutar um pouquinho com ele, deixa eu ir para o shopping com ele, deixa eu ver ele se formar, deixa eu ver ele crescer mais um pouco, deixa eu andar mais um pouco. Não. 3 dias. E ele já chegou no lugar, de longe ele já estava vendo o lugar. Será que eu e você não ia ser, ai, não acredito, chegamos. Vamos dar uma enroladinha aqui? Se fosse eu ia falar assim, vamos ficar mais um pouquinho, deixa eu ficar mais um pouquinho com meu filho. Vamos lá. Disse aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Olha que interessante a fala de Abraão, ele fala tudo que ele vai fazer. Depois de adorar, o que é adorar? Velho Testamento, adorar é sacrifício de um animal em lugar dos pecados das pessoas. Isso é a adoração do Velho Testamento. Sangue, a aspersão de sangue e tal, por isso Jesus morreu, ele foi o sacrifício perfeito. Adoração, vamos adorar. Com quem que Abraão ia adorar? Quem era o objeto de adoração de Abraão? O próprio filho. Ele não escondeu de ninguém o que ele ia fazer. Ele não falou para ninguém que era Isaac. Mas ele estava disposto e determinado a fazer tudo o que Deus mandou. Nós vamos subir, nós vamos adorar. Só que ele usou uma palavra de fé. E voltaremos, ele falou no plural. Ele não falou assim, eu vou voltar sozinho. Não, eu vou voltar com ele. Olha a fé desse homem, gente. É uma fé convicta. Não é uma fé medrosa. Não é uma fé que falava assim, ó, nós vamos subir, fica aí. Nós vamos subir. Ai, mas se Deus tiver misericórdia, se Deus pudesse fazer isso por mim. Não. Nós vamos subir. Eu vou matar, mas nós vamos voltar. Onde é que está você, corajoso, para viver esse tipo de fé? De entender que apesar de alguma perda que nós vamos ter no caminho, o Senhor está provendo todas as coisas. Vamos lá, vamos continuar, tá? Vai só piorar essa história aqui. Abraão pegou a lenha para o holocausto. Que holocausto? Vocês sabem, né? Colocou essa lenha sobre o seu filho. Interessante que o texto fala, colocou sobre Isaac o seu filho. Porque se fosse eu, João, tinha 2 servos e um menino. Na hora eu dar um migué, eu falo, pega um servo, deixa Isaac aqui embaixo, vamos matar esse moleque aqui que só me incomoda. Deixa Isaac lá embaixo. Não, ele faz questão de escrever que foi Isaac, o seu filho, para eu e você hoje ter certeza que a obediência de Abraão foi lisa, foi íntegra. Enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos, caminhavam os 2 juntos.
Quando seu filho Isaque disse a Abraão: pai, meu pai, sim, meu filho, aqui eu estou, fala aí, o que você quer? A Isaque, curioso, um adolescente, né? Adolescente pergunta as coisas, tem hora que o Estevão escuta uma conversa nova, nossa assim, o que é, mãe? Ei, é assunto de adultos, fica na tua. Quem sabe Abraão deu vontade de fazer isso, né? Não pergunta nada, porque eu vou ter que te responder e você não é a hora de saber. Isaac perguntou: pai, a brasa está aqui, a lenha, mas onde é que está o cordeiro? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. E aqui eu quero conversar contigo. Você imagina as emoções de Abraão nesse momento. Abraão não estava contente. Abraão provavelmente não estava equilibrado emocionalmente. Ele não estava animado. Em nenhum momento ele deixou de falar a verdade. Nós estamos indo, nós vamos fazer um holocausto, nós vamos... Só que apesar desse momento difícil que os dois estavam vivendo, de obediência a Deus, porque o Senhor está falando disso, gente, desde o louvor. Lembra que eu falei que estava difícil ficar do lado de Jesus? Estava um momento que não era tão favorável, tinha pessoas indo embora, saindo. E até os discípulos falaram: Jesus, o pessoal está saindo, vou dar uma melhorada aí. Jesus falou: cara, pode ir com eles. Só que Pedro percebeu que não tinha para quem ir, não tinha lugar. Porque muita gente é volátil. Ficou chato aqui, ficou ruim aqui, eu saio e vou para outro lugar. Minha empresa não está fazendo o que eu estou gostando, eu busco outra empresa. Não tem raiz, não consegue, apesar de dias difíceis, ficar em Deus. Abraão não estava vivendo um dia fácil. Abraão não estava vivendo o melhor dia da sua vida. Porém, ele continuou a caminhar. Talvez o seu casamento não esteja nos dias incríveis, nos melhores dias. Talvez as suas finanças não estejam nos melhores dias. Quem sabe, talvez a tua saúde não está na melhor fase. E nesses momentos difíceis a gente começa a questionar, a gente começa a se enfraquecer, porque em nenhum momento você vê Abraão questionando. Tu vê Abraão questionando Deus? Tu vê Abraão falando assim: Deus, por que eu? Deus, por que o Senhor pediu logo Isaque? Deus, por que matar? Por que a gente não faz outra coisa? Tu vê Abraão perguntando para Deus ou questionando, sim ou não? Mas eu e você fazemos isso, né? A gente fica: poxa, Deus, Deus, é tão difícil, Deus. Poxa, meus amigos estão tudo na praia, eu estou na escala. Deus, é isso e aquilo. Deus, eu estou vendo as pessoas fazendo isso, eu estou passando por essa prova, eu sou uma pessoa que estou vivendo tudo certinho. Por que eu estou passando por essa dificuldade? Pessoas que fazem tudo errado, parece que a vida dá certo. Tu não vê Abraão questionando, e eu e você? Sabe qual é o problema de ficar questionando, gente? Porque se a gente ficar lembrando do problema e ficar questionando, isso vai amargurar o nosso coração. E a gente vai ter dificuldade de acreditar, de dar espaço para o nosso coração apenas para acreditar no milagre. Aí a gente fica dividindo o nosso coração entre milagre e amargura. Só que o Senhor quer encher o meu coração, o seu coração, de fé. Uma fé que é capaz de ter certeza de coisas que nem vê a gente está vendo. Por que não? Algumas coisas que você está buscando ao Senhor pode acontecer nos próximos dias, antes de virar o ano. Por que não? Só que você já desistiu mês passado. Porque você está desde janeiro pedindo, chegou novembro, não aconteceu nada. Sabe o que tu fez? Não quero mais. Deus não me ouviu mesmo? Será que Deus não pode transformar a sua vida amanhã? Será que algo pode poderosamente acontecer, que pode mudar o rumo da sua história amanhã? Amanhã é um novo dia. Eis o dia que o Senhor já fez. Por que não? Eles continuaram. Eu quero convidar você a continuar caminhando. Apesar de dias desanimadores, apesar de decepções,
apesar de desânimo. Deus não quer que eu e você sejamos como aqueles que retrocedem, aqueles que olham para o vento e para o mar, porque isso vai fazer a gente afundar. Deus quer olhar para mim, para você, e quer ver pessoas, apesar de dias difíceis. Senhor, os meus olhos estão fitos no Senhor, eu não vou olhar para a direita, nem para a esquerda, mas a minha vontade está regida pela fé que eu acredito em Ti. Então eu tenho até vontade de parar, tenho até vontade de fazer outra coisa, mas a direção que eu tenho é só uma, eu só tenho uma ordem. Quando você conheceu Jesus, você recebeu uma ordem, um chamado, uma direção. Enquanto Ele não deu outra, continua na mesma. Essa é a matemática que eu faço de vida. Deus me chamou para um ministério. Cara, pode aparentemente estar dando tudo errado, mas eu não vou largar. Se aparentemente estiver tudo errado, né? Nos nossos olhos. A não ser que Ele fale, agora deu, agora parou. Aí eu paro. Mas enquanto só a minha voz, do meu coração, dos meus sentimentos falar, ai, para, tá difícil, tá desanimador, tu só está perdendo, não está dando certo. Essas vozes vêm no meu coração, vêm na minha cabeça. E aí? Eu vou ouvir qual voz? A primeira de Deus que me mandou caminhar, ou a minha que é para parar e desistir? Estão entendendo, sim ou não? E Abraão também não estava nesse movimento de adoração por irresponsabilidade ou por sentimentalismo, porque isso acontece muito em muitas igrejas na nossa vida. Às vezes a gente faz coisas movidos pela emoção, sentimentos. Por isso que nós, como igreja CI, o nosso ministério, não fica persuadindo, forçando você a fazer uma oferta, a você entregar seu dízimo. Se você não dizimar, o gafanhoto vai comer lá na farmácia, hein? Se você não ofertar, as coisas vão ficar difíceis, o pneu vai furar, hein? Cuidado. Que tem gente que bota medo. Persuadiz, né? Temos que fazer. Não. A gente dá uma direção, uma cultura de generosidade, entendimento, obediência e fé. Fé para acreditar que os nossos celeiros estão cheios porque o Senhor nos abastece. E Ele é tão generoso que nós, por generosidade, também podemos dividir. E nós olhamos a obra do Senhor, percebemos as necessidades e vamos fazer parte disso e fazer o negócio acontecer. Essa é a forma. Só que, às vezes, nós ofertamos motivados pelo sentimento. E Abraão não estava fazendo motivado pelo sentimento, ele estava fazendo uma adoração motivado pela obediência. Sem reclamar, sem questionar, mas a fé que estava dentro dele o movia num nível que só tinha uma palavra no coração dele: obediência, até o último dia, até a última hora. E ele foi, montou, reuniu as pedras, pegou a lenha. Cadê o bezerro, pai? Cadê a ovelha? Cadê o sacrifício? Certamente o Senhor proverá, meu filho. Sabe a palavra para nós essa noite? O Senhor proverá na nossa vida. Agora continue caminhando. Continue na direção que o Senhor te deu. Porque o Senhor provê no caminho que Ele traçou, não no caminho que eu me desviei. Ele vai prover. Ele se responsabiliza por planos criados por Ele. O problema nosso é que a gente cria planos e quer colocar na conta de Jesus. Aí não dá. Agora, planos que Ele traçou, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para terminar a obra e concluir tudo que Ele começou em nós. Tu acredita nisso? Ele amarrou seu filho. Meu Deus, cara. Eu leio uma história dessa assim, eu não teria capacidade assim, o dia que Deus chamou Abraão o primeiro dia eu já ia embora, quem é Abraão, nem sei, eu ia fugir, eu fingi que não era eu não, gente, eu não tenho essa capacidade. Ele amarrou o seu filho, deitou no lugar, toda a sequência ele obedeceu, ele montou o altar, ele poderia,
Ai, Senhor, não tem pedra aqui, então não vou montar. A gente começa a dar um monte de desculpa para fazer o que Ele está mandando a gente fazer, né? Foi atrás das pedras. Não é fácil, gente. É trabalho. Ó, Deus está chamando a gente para esforço. Pegar pedra, monta a pedra. Monta o altar. Monta a lenha. Pega o seu filho. Amarra. Bota. Pega a faca. Olha só, todas as sequências. Todas elas todos os acontecimentos sendo obedecidos. Pega a faca. Levanta a mão. Só que Abraão falou lá embaixo: nós vamos adorar e voltaremos. Ele não estava imaginando, ele não estava pensando em levar o filho morto com ele, porque ele ia queimar. O sacrifício completo é matar e queimar, não ia sobrar nada. A fé dizia para ele que ele ia voltar, no plural: voltaremos. Quando ele obedece até o fim, o Senhor aparece para ele e fala: ei, para por aí. Bota lá, Gênesis 22, 17. Não. Gênesis 22, 11. Um pouquinho antes. O anjo do Senhor, porém, o chamou do céu: Abraão, passa. Não estenda sua mão contra o rapaz. Não lhe faça nada. Agora eu sei. Meu Deus, gente. Olha que prova, né? Agora, só agora, eu peguei o menino, carreguei até o morro, subi o monte, montei o altar. Olha tanto de coisa que ele fez. Na hora que ele levantou, agora, só agora, mas é. Que a gente quer que as provas sejam fáceis. Ele quer que assim, ó, eu sou indo todo domingo, Jesus, agora estou pronto para $1 milhão na minha conta. A gente é assim, a gente acha que um basicão que a gente faz está qualificando a gente diante de... Não é, alguém te enganou. A gente acha que o mínimo que a gente faz, esse mínimo, o feijãozinho com arroz, prova para Deus quem não... Não é. Se você quer ser aprovado pelo Senhor, se prepare para ardentes provações. Uma vez eu escutei de um grande estudioso, que a gente escuta batismo, né? Batismo com águas, batismo com fogo. E nós, bons pentecostais, a gente lembra que o batismo com fogo é aquele, né? Esse estudioso falou para mim que o batismo com fogo é tipo esse aqui, ó. É provação no fogo. É igual o ouro. O ouro é provado no fogo. Por quê? Porque é só no fogo que as impurezas saem do ouro. Deus entende o potencial que nós temos, porque foi Ele que nos deu. Então Ele permite ardentes provações para que você saia da provação aprovado no Senhor, como uma grande joia na mão dele. Tu está entendendo? Está entendendo agora o motivo da provação? Tu está entendendo agora quem você vai ser depois desse fogo que está aí ardendo e está queimando tudo em volta de você, está detonando tudo, sabe quem vai ser você depois dessa fornalha? Você não tem noção, eu também não tenho. Mas o Senhor sabe o que Ele está produzindo em mim e você. Você tem noção disso, gente? Essa é a ardente provação. Pedro fala: fique contente por passar pelas ardentes provações. Porque o Senhor está provando se sua fé é pura e boa como ouro. Deus quer ver em você o brilho do ouro, da aprovação que Ele permitiu na nossa vida. Porque Ele quer nos usar poderosamente para milhares conhecerem o nome do Senhor através da nossa vida. E a humanidade vai olhar em nós, vai olhar joias preciosas nas mãos de Deus. Mas para se tornar joias, nós precisamos passar por ardentes provações, para que as impurezas do nosso caráter, do nosso pecado, ficarem para trás naquelas provações, e agora só sobrou eu e Deus. É isso que Ele quer, que o nosso engano, o nosso pecado fique no caminho. Agora eu sei que você teme a Deus. Que agonia, né, gente? Porque você não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. Então Abraão ergueu os olhos e o Senhor proveu o cordeiro. No último momento. É muito difícil. Você está preparado para entregar a tua vida e
Jesus falou isso, né? Aquele que perder a sua vida vai ganhar. Só que sabe onde a gente se perde nisso? É que a gente faz uma pergunta para Deus: quando? Quando que eu vou ganhar? É amanhã? É semana que vem? Não, eu acho que Deus está preparando uma bênção para o dia 1º de janeiro agora, virada de ano, né? Está todo mundo feliz, ano novo, vida nova. Eu acho que minha bênção chega agora. Não sei. Não sei. Não sei se vai dar tempo da gente conquistar os sonhos que a gente tem. Não sei se vai dar tempo da gente emagrecer. Não sei se vai dar tempo da gente comprar casa. Não sei se vai dar tempo de comprar um carro. Não sei se vai dar tempo de casar. Mas tem que dar tempo de obedecer. Tem que dar tempo de viver a palavra. Porque é só isso que nós temos. Vamos lá, por último. 17 e 18 lá. Versículo 17 e 18. Olha a palavra que Abraão recebeu. Aí eu quero dizer para você. O que Abraão esperava? A provisão de quê? De um cordeiro, né? A única coisa que ele esperava era isso. Ele não queria matar o próprio filho. Ele achava, ele acreditava, ele tinha fé que Deus ia prover um cordeiro. Era a única coisa que Abraão esperava, porque ele só queria o filho vivo. Deu. É o nosso pensamento, né? A nossa dimensão humana, que é limitada. Olha que a palavra que Abraão recebeu. Esteja certo, Abraão, de que eu vou te abençoar. E você não está descendo mais com um só filho. Agora você desce com uma promessa de uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e a areia da beira do mar. Ele estava pensando em descer só com um filho. Agora ele desce com multidões e milhares de filhos. Meu Deus, gente. Está vendo o que é você viver com Deus? O que é eu e você obedecer até o fim? O que você acha que está perdendo ou vai perder, não se compara na glória que há de vir. Não se compara depois desse fogaréu que está vindo aí. Olha aí. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos. E por meio dela, todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Meu Deus. Está vendo o que Deus tem para mim e para você, gente? Está além desse 1 metro de diâmetro que a gente que circunda a nossa vida. A gente acha... Não, gente, a obediência de hoje, se você se posicionar hoje diante de Deus, diante da palavra, e se você quiser viver a obediência da palavra, você vai ser transformado, porque hoje você está recebendo uma palavra, hoje a sua fé está sendo ativada. Agora está na hora de eu e você decidirmos ativar a nossa fé através da nossa obediência. E se você decidir hoje obedecer a palavra do Senhor, talvez na nossa mente vai vir um monte de cálculos, um monte de perdas. A Nazaré calculando, né? Vou perder isso, vou perder aquilo. Mas não é sobre calcular, é sobre obedecer até o fim. Certamente, a sua obediência vai causar uma mudança na trajetória de muitas outras pessoas. Eu vejo na vida de algumas pessoas aqui na igreja, algumas decisões que elas estão tomando, decisões, humanamente falando, até irresponsáveis, um tanto quanto ousadas. Mas essas decisões no escuro que estamos fazendo aqui nos bastidores da nossa igreja, eu posso ver com os olhos da minha fé multidões de gerações sendo abençoadas. Coisas que hoje estamos sofrendo, porque nem sabemos para onde estamos indo, nem temos condições de fazer o mínimo que a gente gostaria de oferecer, mas a gente está dando tudo que tem e o que não tem. Sabe por quê? Estamos apenas obedecendo uma visão que Deus nos deu como igreja. A gente só está acreditando e a gente sabe que Deus vai prover, Deus proverá. Nós não temos capacidade, nós estamos perdendo tudo que temos, mas até o final eu vou obedecer, porque até o final Deus vai prover tudo que eu preciso. Muitas pessoas serão abençoadas através das suas decisões.
Decisões essas que serão tomadas com sacrifício. Algumas perdas. Mas como diz Paulo em Coríntios, essas leves e momentâneas provações que estão desgastando a vida de vocês, não se compara à glória eterna que há de vir depois de tudo isso.